A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024 da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 10, a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O texto áureo vai nos dizer assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática vai nos dizer assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Objetivos da lição: apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. A introdução na revista nos diz assim: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. A palavra-chave é comunhão. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que aí embaixo na descrição do vídeo estará o link para que você possa baixar esses slides que está aparecendo aí ao seu lado, para que você, professor, possa usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Embora todas as denominações cristãs tenham a ceia do Senhor como parte integrante de sua fé, há muitas interpretações diferentes dessa ordenança. Subtópico 1. Na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo. Este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Os católicos apostólicos romanos acreditam que o pão e o vinho que são oferecidos é o corpo e o sangue reais de Cristo e outra forma de sacrifício. Eles acreditam que, embora o pão e o vinho permaneçam fisicamente os mesmos, ele é transformado, além da compreensão humana, no corpo e sangue e divinamente de Jesus. Isso se chama
transubstanciação e é celebrado na festa de Corpus Christi, por exemplo. A transubstanciação é o ensinamento oficial do catolicismo romano. Trans significa mudança e substanciação significa substância. A ideia é que quando o pão e o vinho são abençoados pelo sacerdote, padre, durante a missa, o pão e o vinho são transformados no corpo físico e no sangue de Jesus Cristo, literalmente. Eles acreditam que no momento em que o padre diz, este é o meu corpo, a essência invisível, imperceptível, que você não pode ver, está lá em um milagre. Contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. E isso se torna um elemento espiritual e físico. À medida que você participa dela, ela se torna parte de você, transforma você e o torna cada vez mais justo. Agora, é claro, é óbvio para qualquer um presente que a forma do pão e do vinho não mudam. Ainda parece e cheira e tem gosto de pão e vinho comuns, mas o ensinamento é que a substância mudou completamente. A essência interna e oculta da coisa mudou. Assim, quando uma pessoa come e bebe o pão e o vinho, ela está levando para si, para o seu corpo, o corpo e o sangue de Cristo, reais, diz o ensinamento deles e a graça de Deus. É por essa razão que alguém que deliberadamente se recusa a receber a Eucaristia, a ceia do Senhor, está colocando sua alma em grave perigo. Recusar a Eucaristia é recusar a graça de Deus. Subtópico 2. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada de sua antiga crença. Então, Martinho Lutero, ele discordava dessa visão da Eucaristia e sua visão ficou conhecida como consubstanciação. Com significa juntos e substanciação ainda significa substância. Lutero argumentou que, em vez de mudar completamente a substância do pão e do vinho, coexistente com o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, Jesus Cristo está presente em, com e sob o pão e o vinho sempre que a ceia do Senhor é celebrada. No entendimento luterano, quando a igreja celebra a ceia do Senhor, Cristo está presente com e sob os elementos do pão e do vinho. Como isso é possível? Pense nisso dessa forma. Jesus Cristo não está confinado no céu. Ele não está apenas sentado à direita do Pai, mas está presente em todos os lugares. Assim, quando celebramos a ceia do Senhor, ele pode estar com o pão e o vinho. Ele pode estar dentro, com e sob os elementos. A analogia que as pessoas às vezes usam é uma esponja cheia de água. A esponja não é a água não é a esponja, mas as duas estão ali juntas. Ele está espiritualmente presente, mas não está nos elementos em si. Os elementos não se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Subtópico 3. A posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Que esse versículo aqui está dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos,
em meu nome, aí estou eu no meio deles. E, de fato, essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta no ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Jesus falou em termos metafóricos e figurativos em muitos casos para caracterizar sua natureza para os seus seguidores. Falar de ser o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia que ele era videiro e nós somos o ramos. Ele dizia que ele era o bom pastor, o pão da vida. Da mesma forma, sua linguagem na última ceia é igualmente figurativa. Jesus está tentando comunicar que o pão e o vinho são símbolos que representam seu corpo e sangue. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Escritura nos leva a ver a ceia do Senhor como um memorial, uma comemoração da morte de Cristo. A celebração da ceia do Senhor deve ser vista como uma ação de graças e um memorial da morte expiatória de Cristo. Os elementos do pão e do vinho são dados para mexer com nossas mentes e corações. A ação física de comer e beber é projetada para nos lembrar que espiritualmente ingerimos e dependemos de Jesus e dos benefícios salvíficos de sua vida, morte e ressurreição. Assim como o alimento e a bebida são essenciais para sustentar a existência física, também as bênçãos e benefícios que chegam até nós através do corpo e do sangue de Cristo são primordiais para o nosso florescimento espiritual. Tá? Então, o que devemos fazer de tudo isso? Entender aí. Em que sentido Cristo está presente na ceia do Senhor? A realidade é que, quando comemos e bebemos juntos, como irmãos e irmãs, o Espírito de Cristo também está presente, porque o Espírito Santo habita na vida de cada irmão e irmã, o que significa que o próprio Senhor Jesus, ressuscitado, verdadeiramente nos encontra quando chegamos à sua mesa. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que fazer com as sobras do pão e do suco de uva da ceia do Senhor que sobra? Sempre no final de cada ceia ocorre uma separação para levar aos que se encontram enfermos e que por esse motivo não podem estar na igreja, estão acamados. Com isso, a ceia é separada pela quantidade de irmãos e irmãs e levados até eles pelos obreiros e obreiras da casa do Senhor. Mas, contudo, mesmo assim, sempre tem sobras de pães. O que fazer? Há igrejas que são responsáveis pela organização, aquelas pessoas que são responsáveis pela organização da ceia, que muitas das vezes são um diácono, uma diaconisa, que ao descartar o pão, dissolve na água. Outros enterram e outros que ainda distribuem às crianças. A justificativa é que o pão é sagrado, por isso não pode jogar no lixo. Mas, irmã, o pão foi orado, consagrado. O pão, depois que sobra, é simplesmente o pão e pode ser usado para qualquer fim. Deve ser consumido no culto ou levado para casa, ou mesmo alimentando uns pássaros. Meu Deus! O vinho pode ser consumido no final do serviço ou devolvido à garrafa. A presença de Cristo na igreja é espiritual, no Espírito Santo, e não física. Vamos lá. Imagine você se a ceia do Senhor fosse igualmente nos tempos apostólicos, em que faríamos um grande banquete. Cada um de nós trazíamos pratos, cada um prato. Vamos imaginar, 200 membros de uma igreja. Cada um iria trazer o que pudesse, conforme suas condições financeiras, um prato, tá? Bom, todos comeriam e beberiam o suficiente, ok? Com certeza, no final, sobraria alguma comida naquela grande mesa. O que você faria? Enterraria, dissolveria na água esse banquete? Ou dividiria o que restou com os mais necessitados?
Mas, irmã Tânia, meu pastor nos orientou a fazer assim, porque também ele aprendeu assim. Tá? Paciência, só nos cabe obedecer. Veja o que eu estou levantando aqui, irmãos, é o misticismo e a idolatria dos elementos. O ideal é que não houvesse desperdício. Às vezes são cortados muitos pãezinhos. Hoje já existe até kits para a ceia do Senhor, que se popularizou, principalmente no período do Covid-19, mas que para algumas igrejas acham que o custo é muito alto. Então, o melhor é calcular bem para evitar o desperdício, não é mesmo? O que não podemos é fazer igual os católicos que acreditam na transubstanciação, que o pão e o vinho realmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo e que não pode ser jogado fora. Então, qualquer sobra de pão e vinho ainda retém a essência do corpo e do sangue de Cristo. Vamos pensar nisso? A sinopse do tópico 1 nos diz assim: a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Tópico 2: o propósito da ceia do Senhor. Subtópico 1: celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Paulo nos lembra da origem da sua refeição compartilhada, proporcionando mais correção. O propósito da ceia é lembrar-se de Jesus. Não é hora de exibição luxuosa ou ostentação. Não é hora de exibir riqueza ou posição social. Em vez disso, essa refeição é um momento para refletir sobre o que Jesus fez ao dar a sua vida pelos outros. Este é um propósito muitas vezes esquecido para a ceia do Senhor. No entanto, como outros pastores da história da igreja apontaram, a ceia do Senhor é um momento especial no presente, que tanto se lembra quanto saboreia o passado enquanto olha para frente e antecipa o futuro. Olhamos para trás para o sofrimento de Cristo, mas esperamos celebrar com ele. De fato, o próprio Cristo ansiava por isso na primeira ceia do Senhor, quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor, estamos fazendo uma declaração de que Cristo morreu pelo mundo e damos um exemplo a todos aqueles que nos observam, mantendo o nosso compromisso com o Senhor em sua mesa. Isso inclui os perdidos. Isso e a igreja e a ceia é pregar pelo exemplo. Qualquer um pode pregar a Cristo desta maneira. Cristo disse isso ao observar a Páscoa com seus 12 discípulos, a noite em que foi traído. A próxima vez que ele comer com seus seguidores, estará com todos nós em seu reino, quando observarmos a ceia do Senhor com o próprio Senhor. Então todos os pastores se sentarão e o próprio Cristo nos servirá. Todos nós aguardamos por esse momento. Subtópico 2: proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. A ceia do Senhor é, ao mesmo tempo, um memorial e uma proclamação. Nossa participação proclama aos outros que acreditamos tanto na morte como na segunda vinda
de Jesus para cada um de nós individualmente. Até que ele venha, significa até que eu morra. Tá? Sabemos que a eternidade pode estar sobre qualquer um de nós a qualquer momento, seja pela morte ou pela volta do Senhor. A ceia do Senhor, mês a mês, nos ajuda a manter o foco no real propósito desta curta vida. Subtópico 3. Celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixará de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. A comunhão é um tempo para examinar o seu próprio coração, não o coração dos outros. A igreja de Corinto precisava estar unidos de novo, mas eles eram tudo menos unidos. Eles estavam se encontrando no mesmo lugar, mas estavam muito separados. Eles estavam separados sobre quem pregava melhor, Paulo ou Apolo. Eles estavam se levando ao tribunal. Eles estavam divididos entre se não havia problema em comer carne que havia sido sacrificada a ídolos. Eles estavam divididos sobre quem tinha o melhor dom espiritual. Eles foram divididos por classe social quando chegava a hora da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo repreende os coríntios por se reunirem apenas para comer e ficar bêbados, em vez de compartilhar seu tempo em comunhão e refeição com todos na congregação, independentemente de seu status social. Paulo não podia elogiar os coríntios, pois suas reuniões faziam muito mais mal do que bem. Alguns saíram desses jantares com fome e outros foram humilhados. Além disso, os coríntios tiveram a audácia de se referir às suas reuniões como uma reunião de igreja. Para Paulo, isso era rebaixar a instituição da ceia do Senhor, que originalmente era celebrada por Jesus e seus discípulos em um dia religioso para todo o povo judeu. Assim como a Páscoa judaica serviu para conectar as pessoas com um evento do passado, a ceia do Senhor foi uma reconstituição solene, conectando os crentes com o sacrifício expiatório de seu Senhor. Não podemos realmente ser uma igreja a menos que estejamos nos unindo. Ao nos reunirmos, somos verdadeiramente uma igreja. A sinopse do tópico 2 diz assim: o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa de sua segunda vinda. Tópico 3, o modo de celebração da ceia do Senhor. Subtópico 1, o que é participar indignamente. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anarios. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27.
Quem, portanto, comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna será culpado em relação ao corpo e ao sangue do Senhor. Isso significa que há uma maneira digna e uma maneira indigna de tomar a ceia do Senhor. O que Paulo quer dizer com essa maneira indigna, no capítulo 11, vemos vários exemplos da igreja primitiva tomando a ceia de maneira indigna, de uma maneira que causa divisão, de uma maneira que é autoindulgente. A pessoa que busca desculpar os seus próprios erros, de uma maneira que não está na memória dele. É a importância de trazer a lembrança do sacrifício de Cristo na cruz, de uma maneira que não proclama sua morte, de uma maneira que não discerne, não honra o corpo e o sangue de Cristo. Então, se não estivermos fazendo uma dessas coisas, é provável que possamos tomar a ceia do Senhor de maneira digna. Mas é claro que essa lista não é exaustiva. Então, Paulo nos dá o próximo versículo. No versículo 28, Paulo diz: Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele diz que quando você for à mesa, precisa se examinar para ter certeza de que está fazendo isso de maneira certa. Esse exame não é uma introspectiva profunda que envolve recordar e confessar todos os pecados que se possa pensar. Em vez disso, é uma breve consideração sobre se alguém está realmente tratando os outros corretamente durante a refeição da comunhão. Se há um problema, a solução não é deixar os elementos passarem, mas sim corrigir a maneira de participar ali mesmo. Entenderam? Paulo nunca recomenda que um crente não participe da comunhão, ou que a igreja proíba os crentes não espirituais de participar da comunhão. Só os incrédulos são proibidos de participar na comunhão, uma vez que a comunhão significa a participação no corpo de Cristo, tá? Então, devemos examinar nossos corações e nos arrepender de nossos pecados. E se encontrarmos pecado costumais, devemos levá-lo a Jesus, receber perdão e em seguida participar. Se você tem medo de ter pecado, mas não consegue se lembrar do que fez, então, você confessa a sua pecaminosidade geral e participa da ceia. Não devemos deixar que o medo de pecados desconhecidos nos afaste da mesa. Esse tipo de medo nos afasta de Cristo. Subtópico 2. Uma celebração reverente. Se em lugar de um adverbial que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? O pecado não confessado atrai o juízo divino. Ou seja, se vão ser hipócritas, deve abster-se de participar. Caso contrário, zombaram dessa prática. O versículo 27 adverte que todo aquele que tomar a ceia de maneira indigna ou imprópria será responsabilizado por pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eles comiam e a ceia de uma maneira que negavam o evangelho à mesa, então deve anunciar. Então, comer indignamente é comer de uma forma que mina
o evangelho. Em Corinto, eles negaram o evangelho através de suas facções econômicas, onde os ricos comiam antes e sem os pobres. Embora comessem à mesa do Senhor, negavam o evangelho por meio de sua imoralidade e idolatria. Em certo sentido, todos são indignos de se aproximar da mesa. Ninguém merece sentar-se à mesa do rei. E todos devem se aproximar da mesa com humildade, gratidão, e nunca devemos nos aproximar da mesa por um senso de nosso próprio merecimento. Não somos dignos, se quisermos dizer que com isso que garantimos um lugar à mesa por causa da nossa bondade. Quando deixo de tomar a ceia do Senhor de maneira digna, sou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Estou pecando contra o corpo de Jesus. Estou tratando o corpo de Jesus com desprezo. Quando deixo de tomar a ceia do Senhor de maneira digna, estou trazendo julgamento sobre mim mesmo. Deus julgou espiritualmente aqueles da igreja de Corinto. E muitos estavam fracos e doentes, e alguns estavam mortos espiritualmente. Deus nos julgará se tomamos a ceia do Senhor indignamente. Deus julgou espiritualmente aqueles na igreja de Corinto, para que não fossem condenados juntos com o mundo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Lembre-se, no final das contas, nenhum de nós é digno em nós mesmos. Só encontramos nosso merecimento em Cristo e fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo, podemos participar da ceia de maneira digna. Lembrando aqui que o pão e o cálice do Senhor indicam que o próprio Senhor é o anfitrião na mesa da comunhão e nós somos convidados a ser seus convidados à mesa. Deixa eu abrir aqui outro parênteses aqui. Vamos abrir para pensar. A ceia é um memorial, certo? O que isso significa? Ele é um lembrete. Um lembrete. A ceia é um memorial que nos conecta ao evento central da nossa fé, a cruz. Nosso Senhor nos convida a olhar para trás, lembrar de seu amor e sua entrega por nós. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância. Ela demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus, além de representar a esperança da vida eterna. Celebramos a ceia até que Jesus volte, conforme ele instituiu. Em resumo, a ceia do Senhor é um momento de reflexão, gratidão e comunhão com Deus. Lembramos-nos do sacrifício redentor de Jesus e renovando nossa fé em sua obra salvadora. Sendo assim, por que nossas ceias são regadas de músicas que só falam de vitória, que Deus vai te exaltar na terra, etc.? Por que se fala de anúncios, de cantina, de evento, de dinheiro? Esse não seria um momento único para falar do sacrifício de Jesus? Louvores que falem de Jesus, do amor de Jesus. A mensagem central não deveria ser focada em sua entrega pela humanidade? Há quanto tempo você não se derrama durante a ministração da ceia do Senhor? Olha, muitos ficam dispersos, irmão, resolvendo assuntos que poderiam esperar o encerramento do culto. Nós, pentecostais, sempre fomos conhecidos porque andávamos com um lencinho, com uma toalhinha, porque era certo, principalmente, que nesse dia, no culto de ceia, as lágrimas iriam rolar em quebrantamento. Devemos nos lembrar de Jesus. O foco não está em Abraão, Moisés ou Isaías. O foco não está mais na Páscoa judaica ou qualquer outra coisa. O foco é Jesus. Fazer isto em memória de mim. Subtópico 3. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral.
A ceia celebra o Cristo, que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e, por isso, devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Assim, a ceia do Senhor, embora seja um memorial de uma morte, não é um funeral como se Jesus ainda estivesse morto. Em vez disso, observamos esse memorial sabendo que a morte segurou Jesus apenas 3 dias. Sabemos que a morte também não nos prenderá para sempre. Alegramos-nos por Jesus ter vencido a morte e ter libertado todos que foram escravizados pelo medo da morte. Podemos nos lembrar da morte de Jesus de modo feliz, de que ele triunfou sobre o pecado e a morte. Como Jesus previu, nosso luto se transformou em alegria. Vir à mesa do Senhor e cearmos deve ser uma celebração, não um momento fúnebre. A ceia do Senhor, nós compartilhamos juntos pela fé os benefícios salvíficos do sacrifício de Cristo por nós. E na ceia do Senhor experimentamos uma antecipação do banquete celestial. A ceia do Senhor é um aperitivo para a festa que terá início no dia em que o Cristo reunir no céu e a terra. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festiva. A conclusão nos diz assim: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. A ceia do Senhor é alimento ao peregrino, como a Páscoa é uma refeição a caminho. A ceia do Senhor direciona nossa atenção, direcionando nossos sentidos para o que Cristo fez por nós, onde Ele nos colocou, para onde Ele nos levará. Em nossa jornada por esse deserto, o próprio Cristo é o nosso maná. E a ceia do Senhor ajuda-nos a sustentar no caminho. Há um aspecto vertical e horizontal na ceia do Senhor. Com Deus, estamos em relação com Ele por causa de seu sacrifício por nós. Com nossos irmãos e irmãs na igreja, estamos em relacionamento com eles por causa de nossa crença comum e experiência na salvação de Deus. Além de lembrar o que Deus fez por mim, é bom fazer isso com os outros também. É um lembrete para mim de que Cristo não só pagou o preço do pecado por mim, ele pagou pelos pecados de outros também. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.